autoridades, profissionais da área da saúde e da assistência social, representantes de entidades de classe, senhoras e senhores, boa tarde. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do deputado João Grandão, em parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama e a Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados, realizam esta audiência pública para discutir sobre a necessidade de notificação compulsória do câncer e a definição de prazo para a conclusão diagnóstica da doença. Já compondo a mesa dos trabalhos desta audiência pública, anunciamos o excelentíssimo senhor deputado João Grandão. Para compor a mesa, anunciamos o senhor Edio Fazan, presidente da Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados. Convidamos a senhora Cida Palmeira, da Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados, neste ato, representando a Federação Brasileira de Apoio às Instituições do Câncer de Mama. Convidamos a excelentíssima senhora Daniele Osório, defensora pública federal. Convidamos o Dr. César Augusto Galhardo, chefe da Unidade de Hematologia e Oncologia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian. Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, TV a cabo da NET, Campo Grande e Dourados, Canal 9, no portal alms.gov.br e pela Rádio Assembleia. Após o evento, a gravação será disponibilizada no YouTube no canal da TV ALMS. Para a abertura oficial, seu pronunciamento e presidir os trabalhos dessa audiência pública, anunciamos o proponente, excelentíssimo senhor deputado João Grandão. Boa tarde a todos e a todas. Eu convido até as pessoas que estão ali mais no fundo para ocupar aqui os lugares aqui da frente. E invocando a proteção de Deus em nome da liberdade e da democracia, cumprimentando a todos e todas, declaro aberta essa audiência pública de nossa autoria, em parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama e a Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados para discutir sobre o tema necessidade de notificação compulsória do câncer e a definição e prazo para a conclusão do diagnóstico dessa doença. E já quero, então, cumprimentando a mesa, cumprimentar a enfermeira Idalina Ferrari, diretora de enfermagem do hospital, não a mesa, mas citando a presença, né, do Hospital Evangélico de Dourados. Também presente aqui, doutor Naíse Ramos Filho, superintendente do Hospital Evangélico de Dourados. Senhora Maiara Rodrigues, também enfermeira oncologista do Hospital Universitário e Maria Aparecida Pedrocian, de Campo Grande. O senhor Marcos de Souza, gerente de acesso público, neste ato representando o Laboratório Roche. Advogado Dr. Kleber Tejada, né, presidente da Comissão de Saúde da UAB. Cumprimentando a mesa, cumprimento aqui o nosso representante e presidente, né, da Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados, o Edio Fazan, que a gente já conhece há longas datas. A Cida Palmeira, companheira também batalhadora nessa causa. Representando aqui a FEMAMA, né, neste ato, representando aqui a FEMAMA, que também ajuda aqui como proponente desta audiência pública. Cumprimentar a senhora Daniele Osório, defensora pública federal, muito obrigado pela presença. Dr. César Augusto Galhardo, chefe da Unidade de Hematologia e Oncologia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, em Campo Grande. Essa audiência pública, ela enfim, cumprimentar todos vocês aqui, agradecer a presença e pedir desculpa porque teve aí um erro, um mal entendido em relação ao horário, né? Imaginava que fosse 14 horas, depois nós estamos iniciando então às 15h30, porque na verdade estava marcado para as 15h, em função até da transmissão ao vivo. Quero agradecer muito à imprensa aqui dessa casa, da Assembleia Legislativa, que tem nos dado, sabe, muita cobertura e com muita satisfação, que a gente cumprimenta todos aqui da imprensa, pela forma como tem tratado a gente. E é importante que essa audiência pública seja gravada, está sendo transmitida ao vivo, e também a disponibilização dos temas que vão ser discutidos aqui é de fundamental importância para que a gente leve a conhecimento da população a situação em que se encontra, né,
Na verdade, esta causa que é de todos, que não é só nossa, que estamos aqui presentes. Eu quero, então, dizer qual será a dinâmica do nosso trabalho. Não vou aqui fazer nenhum pronunciamento, porque nós já estamos, né, com o adiantado da hora. Então, a presidente informa que a dinâmica dos trabalhos será: no primeiro momento, abriremos a palavra para os componentes da mesa. Na sequência, ouviremos o depoimento de uma paciente oncológica e, posteriormente, teremos a apresentação do tema por essa especialista da área. Após as apresentações, abriremos para um debate com a participação da plenária. Então, nesse momento, de uma forma, para complementar de uma forma bastante objetiva, eu passo a palavra, então, ao presidente da associação. Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecer a Deus por estarmos aqui, mais uma vez, discutindo a respeito dessa doença que é tão grave e assola aí o nosso país. Eu quero agradecer a todos, agradecer as pessoas que estão nos assistindo e pedir a todos que estão aqui que continue. Não é só hoje não, nós temos que ter essa união que estamos tendo aqui ao longo de todo o tempo, porque a luta contra essa doença, ela não pode parar, ok? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ed. Passo imediatamente, então, para a Cida Palmeira, também representando a FEMAMA. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui. As pessoas que nós convidamos, que se deslocaram de Dourados até aqui. Né, os nossos companheiros, doutor Haroldo, né, deixou todos a fazer dele, lá e veio nos socorrer, como sempre. E o deputado aqui, porque sempre se dispôs na nossa causa. Então, hoje, assim, é um dia importante, até porque nós conseguimos aí uma batalha. É pertinente essa nossa luta. A luta da FEMAMA começou desde 2016, quando nós começamos a pedir esse registro, né, registro compulsório. O deputado foi parceiro nessa nossa luta, mandou um requerimento muito bem feito e estamos colhendo esses resultados. Não foi só Mato Grosso do Sul que fez essas audiências, mas alguns municípios, alguns estados da federação, nem todos, acho que uns 9 fizeram. Alguns ainda estão com bastante dificuldade, né, porque não estão encontrando parlamentares também com força, com vontade de ajudá-los nessa organização. E aí nós estamos aqui agradecidos pelo apoio do deputado e da sua assessoria. Eu disse, senhora Daniela Osório, defensora pública, também para suas considerações iniciais. Boa tarde, deputado. Boa tarde às instituições e associações presentes aqui. A Defensoria Pública da União vem trazendo na sua fala a grande questão da fiscalização e da necessidade de implementação de que as leis sejam cumpridas no Brasil. A gente sabe que o avanço legislativo em relação ao combate, à prevenção e ao combate ao câncer no Brasil, no entanto, sabe, até em decorrência da nossa atuação, que os protocolos, que os prazos, que os mecanismos que estão estabelecidos na legislação não são cumpridos. Então, há efetivamente uma dificuldade no Brasil de que aquilo que o legislador estabelece seja efetivamente implementado, né? E aí, infelizmente, no dia a dia, a gente só nos resta aí o caminho do judiciário, que nem sempre é eficaz e efetivo. Então, deputado, mais uma vez, a Defensoria Pública da União está aqui nessa casa, representando seus assistidos, para afirmar que a pessoa que tem um diagnóstico do câncer no Brasil, infelizmente, não tem respeitado os seus direitos. Isso no Brasil inteiro. Levantamento recente feito pelo Ministério da Saúde, em 500 casos, por amostragem, né? Então, se levantou 500 casos, se descobriu que a média de tempo entre o diagnóstico e o início de tratamento era muito superior ao previsto na lei.
na Lei 12.732, que existe no Brasil desde 2012. Como a Cida falou, foi uma lei que foi editada com muito custo, né, Cida? Com muito, eu acho, com muita ação das ONGs e dos doentes e portadores de câncer. Então, infelizmente, passados 6 anos, a lei ainda não é cumprida. Também, em recente audiência pública organizada pela FEMAMA, em conjunto com a Defensoria Pública da União, no Distrito Federal, ficou muito claro para nós, defensores federais, que os sistemas que já existem e que são alimentados pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, não se prestam hoje para que nós possamos fiscalizar e tirar dados por amostragem. Então, vejam a dificuldade, né? Como se traça políticas públicas sem que nós possamos ter acesso ao sistema já existente. Nesse passo, a recente alteração, recentíssima, né, ainda não sancionada, estamos à espera da sanção da Lei 12.732, vem corroborar essa intenção dos pacientes e também dos mecanismos de justiça para que a gente possa fiscalizar melhor, né? A notificação compulsória vem somar um pleito que é de todos nós. Já que 6 anos depois da edição da lei original, o sistema hoje existente, que é o Siscam, não é alimentado corretamente. As defensorias públicas e os ministérios públicos do Estado e federal não têm acesso ao sistema. Então, hoje, nós, digamos, bagunçamos um pouco o protocolo com as ações individuais judiciais. Não porque a gente quer, mas porque a gente é obrigado, né? Quando a pessoa bate lá à porta da Defensoria Pública, né, dizendo que não está tendo tratamento adequado, eu, infelizmente, não tenho como analisar coletivamente. Eu atuo para salvar a vida daquela pessoa. E aí só nos resta a ação judicial. O que não é o adequado, né? O adequado é fazer isso que está sendo feito aqui, deputado. Ouvir os profissionais de saúde, ouvir os pacientes e, a partir dessa oitiva, que se trace políticas públicas para implementar aquilo que está estabelecido na lei, né? Para que nós não precisemos atuar individualmente. Eu sei que liminares não resolvem o problema, né? Aqui em Campo Grande, nós temos problemas sérios. Em Dourados, né, a 2ª maior cidade do estado, outros problemas. Imagine os senhores em Três Lagoas, Corumbá, né? Eu tenho uma ação civil pública em conjunto com a Defensoria do Estado em Três Lagoas. Nós não temos Defensoria Pública da União instalada lá. E eu sei a situação muito frágil da saúde em Três Lagoas. A política de combate ao câncer, né, de prevenção e combate, ela estabelece um mecanismo que tem que ser descentralizado, regionalizado. Não se pode depender só da capital, né? Não se pode depender só de um hospital localizado no interior de São Paulo, como é o caso do Hospital de Barretos. Nós vivemos num estado que não é pobre. Mato Grosso do Sul não é o mais pobre da nação, não é o QDH mais baixo, né? Eu não entendo por que nós não conseguimos ainda implementar efetivamente a legislação. Agora, também, justiça seja feita, nos levantamentos da Defensoria Pública da União, esse problema também é recorrente. Em 2017, a DPU ajuizou uma ação coletiva no estado do Rio de Janeiro, que é um estado bastante rico, que tem 5 hospitais federais, e se deparou com números e dados estarrecedores, deputado. Estarrecedores. Entre outubro de 2016 e novembro de 2017, lá naquele estado, 59% dos pacientes oncológicos que chegavam até a rede federal já chegavam num estágio considerado avançado da doença. 42% dos pacientes que chegam a essas unidades hospitalares chegam portando exames com mais de 6 meses de realização. E o pior, eu acho que foi o dado que eu, como leiga na saúde, foi o que mais me deixou surpresa. Foi que pelo menos 46% dos pacientes desses hospitais federais tiveram alguma interrupção no seu tratamento.
ou por falta de insumos, ou por falta de pessoal, ou por falta de datas, ou por, enfim, quebra de algum aparelho, enfim, pelos mais diversos motivos. Então, há necessidade de que nós façamos valer a lei, que já existe, façamos valer a alteração, e para que, através desses dados e esses números, nós possamos expor à sociedade brasileira o risco que o paciente com câncer possui, né? Acho que todos nós, se não tivemos alguém muito próximo, se não pessoalmente não sofremos de câncer, tivemos alguém muito próximo. Eu perdi uma tia no passado, no estado do Rio Grande do Sul, um câncer avançado de pulmão, também por falta de políticas públicas de prevenção e de combate ao câncer. Então, eu acho que o que eu falo aqui, falo de vontade própria, mas falo pelos meus assistidos. Hoje, a Defensoria Pública da União tem pelo menos 5 ações coletivas em trâmite com o mesmo objeto, o mesmo tema: a notificação obrigatória e o preenchimento de um sistema que já existe, que é o SISCAM. Então, deputado, essa é a minha fala hoje. Agradeço aqui, e a doutora já foi bastante, vamos dizer assim, bastante prestativa, já que ela já fez a fala dela, entendeu? Já nas considerações. Portanto, muito obrigado. Ela usou aqui do tema que a gente ia anunciar, que seria a realidade do paciente usuário do Sistema Único de Saúde, né, que a Defensora Pública então falou sobre a questão de ajuizamento de ações, enfim, tudo isso. Então, nós passamos também agora para o doutor César para fazer a sua consideração. Doutor César Augusto Galhardo. Deputado, primeiramente, boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui. Eu também acredito que a resolução dos problemas, elas vêm de situações como essa. Esse embate individual, ele não é adequado. E como a doutora falou, a gente que está na ponta, a gente sente muito junto com o paciente, a gente fica muito triste com o paciente. Ainda temos um volume altíssimo de estadio clínico 3 e 4, que são os cânceres avançados chegando para a gente na ponta, né? Então, mesmo em Campo Grande, que nós temos uma rede de oncologia muito extensa, nós temos uma oferta muito grande de vagas em oncologia, nós temos muitas vezes vagas ociosas, ao contrário. E mesmo assim ainda estão chegando pacientes estágios avançados, onde o tratamento ele é pior, mais ou menos 100 a 1000 vezes mais caro do que o tratamento de um tumor inicial, e com resultados péssimos, com resultados que beiram, ficam muito tristes quem trata, quem lida com câncer. Então eu acredito sim que temos que levar em frente. A lei dos 60 dias, ela veio para somar, e não só a questão dos 60 dias, quando a gente está aqui a gente tem que discutir outras coisas, porque a lei dos 60 dias é após o diagnóstico. Mas e até o diagnóstico? Quanto tempo esse paciente espera com um nódulo de mama para fazer uma mamografia ou para fazer uma biópsia? E quanto tempo demora para essa biópsia ficar pronta? Então, quando a gente está falando de 60 dias, é após o diagnóstico. Muitas vezes, em Campo Grande, nós temos o atraso antes, e não só quando chega para a gente do tratamento. Eu até acredito que aqui, doutora, nós até não devemos falhar muito essa questão dos 60 dias, porque realmente nós temos ociosidade de vagas de oncologia em todos os serviços. Então, uma vez feito o diagnóstico e sendo regulado, esse paciente chega para a gente. Mas acredito que, antes disso, temos um problema muito grande. Obrigado, doutor. Passamos, então, aqui e convidamos para falar sobre o tema realidade do paciente oncológico, a paciente Luciana Bertotto, é isso? Luciana Bertotto, que disporá de 5 minutos para o seu depoimento. Boa tarde, né? Queria dizer a todos, se estou aqui, porque fui atendida de uma forma eficaz, né? Muitos que me atenderam estão aqui presentes.
Então, eu sou uma paciente vitoriosa. Mas eu eu preciso relatar duas situações que eu, como paciente, atualmente em acompanhamento, já curada, eu peço para as pessoas, em geral, independente da idade, que não subestimem os sintomas, que não aguardem aparecer mais alguma coisa para que possa realmente procurar. Então, existe o sintoma, que é um alerta, que nós devemos ficar atentos, todos nós. E quando vem também a questão de algum familiar, alguma pessoa que tem algum caso. Então, eu vejo que uma responsabilidade é nossa, de cada paciente, ou até mesmo daquele que ainda não é paciente, porque não sabe do diagnóstico. Em seguida, eu venho para pedir aos nossos representantes, todos, independente de qual categoria, nós precisamos de um respeito, de uma atenção, uma sinceridade, um grande empenho, uma grande dedicação a fundo, não somente na frente de uma câmera ou na frente de algumas pessoas. É importantíssimo que seja levado a sério, porque existem, como foi falado, quando já chega no grau 3, 4, né, que a pessoa realmente não fez aquilo que era necessário, buscar ajuda. Mas muitas vezes ela busca e bate numa porta, bate na outra e volta para casa e diz, agora a sorte está lançada, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então é um conjunto, isso é para todos nós. Todos nós sabemos que tem que haver uma equipe, uma grande equipe. Então, eu acho que eu, como paciente, em acompanhamento, primeiro eu quero agradecer por estar aqui. Porque se estou aqui, é porque eu tive um bom atendimento, uma equipe bacana que me atendeu, e alguns estão presentes. Mas precisamos ficar atentos a todos os sintomas. Eu acho que isso é fundamental frisar sempre. A gente subestima qualquer sintoma, acha que depois eu vejo, não tive tempo para ver. Então, eu acho que isso é fundamental. E volto a falar, precisamos de um acompanhamento sincero e profundo, não só no momento em que está sendo aqui, estamos conversando. Tem que ter seguimento, é importante. E nós precisamos muito, todos nós, independente de qual situação. Era isso. Obrigado. Muito obrigado pela sua manifestação. E passamos agora para o Edio Fazan, que vai falar sobre conquistas e desafios para os pacientes com câncer de mama atendidos pelo SUS. Eu vou passar para a Cida, que ela está mais à frente do que eu nesse lado aqui. Por favor, Cida. Cida Palmeira, você tem a palavra por 10 minutos. É muito tempo, deputado, para a gente ficar se lamentando, né? Mas eu acho que o SUS é o plano de saúde mais bonito, mais perfeito que existe. Ele só precisa ser, como o Ciscan, ele precisa ser melhorado, ser respeitado. Eu acho que todas as regras que elas não são cumpridas, ela fica com esse vácuo aí que hoje os pacientes de câncer vêm passando. A gente sabe que não se respeita leis e o que a gente precisava era que houvesse mais respeito, né? Que não é dos profissionais de saúde, mas sim quem está na frente, né? De quem está no governo, de quem está nas secretarias de saúde, mesmo do município, estado e até do Ministério da Saúde, que deveria respeitar mais os pacientes de câncer tratado pelo SUS. Alguns direitos, como é o caso da medicação do Trastuzumab, né? Que foi uma luta muito grande aqui nessa casa, para que ele fosse incorporado ao SUS, justamente porque não existia essa igualdade. As mulheres com câncer de mama que eram tratadas nos planos de saúde, elas recebiam o medicamento na sua integralidade, e as mulheres do SUS ficavam anos e anos e até não recebiam.
ainda tem alguns profissionais de saúde que ousam dizer que o medicamento não dá qualidade de vida para os pacientes com câncer de mama avançado. Eu estou viva. Faz 10 anos que eu tive um diagnóstico de câncer. Eu tive que entrar na justiça para receber essa medicação. E hoje eu estou aqui contando história, né? Então, dá qualidade de vida, sim, né? Eu acho que os profissionais de saúde, médicos, oncologistas que estão aqui presentes, eles vão saber melhor do que eu, né? Porque eles têm mais... Eu sou eu, mas eles têm mais pacientes que podem estar sendo cuidadas com esse carinho que a gente tanto quer. Muito obrigado, Cida. E passamos também a palavra também por 20 minutos para falar sobre o tema necessidade de diagnóstico precoce do câncer de mama e o tratamento do câncer de mama. O palestrante, Dr. Haroldo Henrique da Silva, médico oncologista, que disporá de 20 minutos para sua exposição. Tudo bem. Boa tarde. O senhor pode, inclusive, usar os outros 5 minutos que a Cida não usou, tá? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite que a equipe da CCGD fez e ao deputado que deu abertura para que isso pudesse acontecer aqui. Acho que é o terceiro ano, né? 2014 ou 2015 foi o primeiro. 2017 também estava presente. E agora 2018. Só para complementar um pouquinho que a Cida falou do SUS, é bom que tenhamos noção de que mais de 75% da população brasileira ela é dependente exclusivamente do SUS, né? E os órgãos que coordenam a saúde vem tudo lá de cima, tanto a saúde suplementar quanto o SUS. São eles que vão coordenar e eles que determinam quais tratamentos que devem ou que não devem ser estabelecidos, né? E o interessante é que o órgão regulamentador para o convênio para a saúde suplementar determina uma coisa, para o SUS determina outra, né? Então é isso que não bate muitas vezes, mas já teve uma conquista grande aí com a inclusão de mais 2 medicamentos aí no tratamento do câncer de mama avançado. O objetivo que eu tenho aqui hoje é explanar um pouquinho sobre o diagnóstico precoce, como que a gente pode fazer isso e a importância de início do tratamento de forma precoce também. Bom, só um parâmetro geral para a gente ter noção do que a gente está discutindo aqui hoje, né? A perspectiva aí, né, é que atualmente a gente tem em torno aí de 14 milhões de casos diagnosticados de câncer de forma global no mundo, e a perspectiva é para 2030 isso suba aí para mais de 27, quase 30 milhões de pacientes sendo diagnosticados com câncer e quase 75 milhões de pessoas com diagnóstico e em tratamento, ou que sofreram o tratamento em decorrência dessa doença no mundo, né? E da mesma forma, né, como a incidência aumenta, né, o número de mortes também, né? Atualmente em torno de 9 milhões, isso vai saltar aí para mais de 17 milhões de mortes anualmente. E essas mortes, elas 70% têm relação direta com o local que esse indivíduo vive. Então 70% delas estão nos países de média e baixa renda. Isso é reflexo da saúde pública, né? Então é reflexo do tempo de diagnóstico e é reflexo do tempo em que esses pacientes iniciam seus tratamentos. O câncer de mama, ele é a segunda causa de morte. O câncer é a segunda causa de morte no mundo, né? O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer de mulheres aí no mundo. E é importante a gente frisar isso, que 50% dos homens, isso do global, não só mama, e 33% das mulheres terão algum tipo de câncer durante sua vida. Então ninguém está isento dessa doença. E o mais importante é isso daqui, ó. Qual que é o impacto econômico que a doença oncológica traz, né? São gastos em torno de 1,2 trilhões de dólares anualmente com a doença.
não seria mais barato, ao invés de a gente cair lá no final dela, né, no seu tratamento da forma mais avançada, a gente instituir políticas de rastreamento como forma de prevenção primária e prevenção secundária para diagnóstico precoce e tratamento da doença na sua fase mais inicial, provavelmente nós estaríamos reduzindo esse impacto econômico. Se nós pegarmos os cânceres mais incidentes, né, os cânceres que mais matam, né, no mundo, a gente vai se deparar com esses 5. O que mais mata é pulmão, depois na sequência fígado, colo retal, estômago, e em quinto lugar nós temos o câncer de mama. Nós temos uma coisa bem simples quando a gente avalia essa tabelinha. Os que mais matam são os que mais são passíveis de serem prevenidos primariamente, ou seja, evitando-se o que causa ele, ou são os que são passíveis de serem rastreados e diagnosticados de forma precoce. Consequentemente, nós teríamos um sucesso terapêutico maior, né? Então, 5 riscos comportamentais. Aqui está a ingesta, o alto índice de massa corpórea, baixa ingesta de frutas e verduras, falta de atividade física, o cigarro e o álcool. E lembrando que o cigarro é o fator de risco mais importante. Só ele, isoladamente, é responsável por 22% das mortes por câncer. Então aqui, nesses 5 aí, a gente já sabe que prevenção primária e prevenção secundária com objetivo de rastreamento e diagnóstico precoce realmente modifica. E aí é que entra também a imunização, a vacinação, hepatite B e a vacinação do vírus HPV, que já foi uma conquista. Isso também vai mudar o nosso cenário aí de incidência e de morte por câncer. Se nós pegarmos no Brasil, né, anualmente, gradativamente, a incidência vem aumentando. Isso é reflexo tanto da parte comportamental quanto do envelhecimento, relação direta também com o envelhecimento da população. Então, quanto mais velha a população fica, maior a chance de ela ser exposta aos fatores de risco e, consequentemente, ao desenvolvimento da doença. Se nós pegarmos as estimativas que foram publicadas esse ano pelo INCA, então em 2018, serão quase 640 mil casos novos, então 640 mil pessoas sendo diagnosticadas só nesse ano com câncer, fora as que já foram diagnosticadas e as que estão em tratamento. E o câncer de mama, ele é o mais comum aqui no Brasil, no sexo feminino, excluindo os cânceres de pele, não melanoma. Então, o câncer de mama, ele representa aí 59 a 60 mil casos anualmente sendo diagnosticados, né? No nosso estado, o câncer de mama aí, em torno de 830 pessoas, mulheres, 1% disso é homem, né? Mas a grande maioria, 830 mulheres sendo diagnosticadas anualmente com câncer de mama. Ele representando aqui então quase 60 mil casos, né? É o tipo mais comum, mais incidente aí no sexo feminino. E qual que é a importância do diagnóstico precoce? Bom, como que se faz diagnóstico precoce de câncer de mama? A gente não pode falar que o autoexame é um indicado para diagnóstico de câncer de mama de forma precoce. O autoexame, ele é difundido, por quê? Porque é um método de avaliação, é um método de conhecimento corporal, então a mulher conhece seu corpo e é o que ela pode ali diariamente estar observando, ela pode estar se palpando, se conhecendo. Mas nós não podemos esperar que o diagnóstico seja feito com o autoexame. Por quê? Para que a mulher possa notar a doença, o nódulo ele tem que ter em torno de 1 centímetro. Isso é um tumor precoce? Não é um tumor precoce. Não é o mais avançado, mas também não é um tumor precoce. O ideal é que a mulher diagnostique essa doença quando ela não é palpável. Então, o autoexame não é um método que tem que ser difundido como um método de rastreamento. O método de rastreamento e eficaz
para diagnóstico precoce é a mamografia. Se fizermos o diagnóstico precoce na sua fase mais inicial, nós temos aí um sucesso terapêutico, uma chance de cura que chega a ultrapassar 95%. No nosso estado, infelizmente, 49% das mulheres portadoras de câncer de mama são diagnosticadas na sua fase mais avançada, nos estágios 3 e 4 da doença. Estados onde a política de rastreamento, de busca ativa são mais efetivos e regiões onde se promove isso, esse percentual ele modifica. Então, enquanto aqui 49% na sua fase mais diagnosticado na sua fase mais avançada, nós temos regiões do estado de São Paulo e países desenvolvidos onde mais de 90% da população é diagnosticada na sua fase mais precoce. Então, consequentemente, nós temos maior chance de cura. E qual que é um outro problema que nós enfrentamos na rede pública? Se 75% da população enfrenta, né? Esses 20, 25% vai para a rede privada, a gente pede mamografia independente, às vezes o convênio quer dar uma balançada, não quer autorizar, o paciente vai lá e dá uma pressionadinha e libera, né? Mas a política nacional, o Ministério da Saúde, ele estabelece que a mulher, como forma de rastreamento habitual, ela só realiza mamografia entre os 50 e 59 anos, 50, 60 e poucos anos de idade, né? Tá pegando? Eu achei que tava só na minha voz. Mas tá, ótimo. O Ministério da Saúde, então, ele estabelece que a mamografia seja realizada como método de rastreamento entre os 50 e 69 anos de idade. Antes disso, não é permitido que realize a mamografia e outra coisa, é de forma bianual, tá? Então, nós temos chamados tumores de intervalo, logicamente tem uma biologia molecular mais agressiva, então se a gente for deixar para fazer bianual, até na clínica privada, às vezes a gente se depara com aquela paciente que fez mamografia esse ano, pulou 1, 2 anos para voltar em você e já chega lá com a doença estabelecida. Então, o Ministério da Saúde estabelece isso, que a mulher só faça mamografia de rastreamento entre os 50 e 69 anos de idade e de forma bianual. Países desenvolvidos já demonstraram que um percentual em torno de 25 a 30% dos cânceres de mama são diagnosticados naquela idade e que não é recomendação do Ministério da Saúde, que é em torno dos 35, 40 e 50 anos de idade. Então, antes dessa faixa etária onde o exame é preconizado, né? Então, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde estabelece isso. A FEMAMA, as sociedades médicas, estabelecem que a mamografia seja realizada a partir dos 40 anos de idade, né? Justamente para a gente pegar esse percentual de mulheres que desenvolveriam a doença antes dos 50 anos de idade, que não é um percentual pequeno, é em torno de 25%. E o Canadá e o Reino Unido já conseguiu demonstrar, né? No Canadá teve uma redução de mortalidade de 44% realizando a mamografia antes dos 50 anos de idade. E no Reino Unido, essa redução foi para 25%. Então, o ideal é que se fizesse a mamografia a partir dos 40 anos de idade e não a partir dos 50 anos, como é de recomendação do Ministério da Saúde. Então, aqui está um grande problema no diagnóstico precoce, né? Se a gente tem um método de rastreamento, um método que vai permitir o diagnóstico precoce, consequentemente o sucesso terapêutico, a gente tem que lutar então para que isso possa ser realizado na faixa etária que não é estabelecida atualmente pelo Ministério da Saúde. E aí a gente cai nesse outro diapositivo que demonstra bem, né, já é desatualizado, 2013, né, mas foi o dado que eu consegui. Obviamente que esse valor é muito maior, 2017, né, mas nós temos aí um custo anual aqui no Brasil. Em 2013 foi de 2,6 bilhões de reais gastos exclusivamente no tratamento oncológico.
63% desse gasto foi em cima da quimioterapia. Mas e a quimioterapia? A quimioterapia, ela é instituída na grande maioria dos tumores, como tratamento. Mas em um grande percentual ela só é instituída também porque o estágio de diagnóstico da doença é mais avançado. Quando a gente faz diagnóstico precoce, muitas vezes nem quimioterapia o paciente precisa fazer. Então, com políticas voltadas para prevenção, para rastreamento e diagnóstico precoce, consequentemente nós conseguiríamos aí reduzir, seria mais barato investir nisso do que no tratamento em si. E o início do tratamento? O Dr. César colocou muito bem que a política dos 60 dias até consegue se botar em prática, né? A nossa realidade é um pouquinho diferente, né? Infelizmente, o paciente não tem muito essa política dos 60 dias. Muitos pacientes ficam quicando aí e não conseguem, né? Nós temos dois problemas. O primeiro problema é o diagnóstico. Então, estabeleceu 60 dias, ótimo. Mas e aquele paciente, como da Luciana, que ela explanou, ela não falou qual foi a doença dela, mas ela, se fosse na rede pública, ela ficaria mais de 1 ano aguardando para realizar esse exame, quando ela iniciou com os sintomas que levou à busca, né, a procurar o auxílio, né? Então, nós temos dois problemas para enfrentar. Um são os exames para diagnóstico. Quando você tem um sintoma de alerta. Então, existem sintomas de alerta para a gente ter uma suspeita de que possa ser uma doença oncológica. Qual que é o tempo que esse paciente com sinais de alerta, sinais e sintomas de alerta, teriam como estabelecido pela rede pública ali em relação à rotina habitual de exames? Quanto tempo que esse paciente deveria ficar aí no aguardo? Né? Então, isso era um debate que poderia ser estabelecido também um dia, né? Sinais e sintomas de alerta, leva o paciente ali para uma fila mais rápida de exames. Isso não deveria ultrapassar 30 dias, 40 dias. E depois que ele recebeu o diagnóstico, a lei de 60 dias. 60 dias é um período bom. Nós temos outro problema. Exemplo do câncer de mama. Câncer de mama operado, se tem indicação de quimioterapia, o prognóstico do paciente tem relação direta com o tempo que ele demora para iniciar seu tratamento quimioterápico. Então, é estabelecido que essa quimioterapia seja iniciada em torno de 4 a 6 semanas e que não ultrapasse, no máximo, 12 semanas. São 90 dias, né? O ideal é que não passe de 4 semanas. Né? Esse seria o mais ideal. Só que quanto tempo que esse paciente demorou para ser submetido à cirurgia? Depois, quanto tempo que esse paciente esperou para receber o resultado do seu anátomo patológico? Quanto tempo que ele demorou para receber depois a imunohistoquímica? E aí foi feita a PAC, solicitação de tratamento, quanto tempo demorou para ele iniciar a sua quimioterapia? Então, a lei de 60 dias, quando a gente fala em 60 dias, a gente fala de tratamento. Então, a gente falou que em 60 dias ele deveria sofrer a cirurgia, em 60 dias esse paciente já deveria ter iniciado a sua quimioterapia, né? E quanto tempo que ele demorou também para receber o diagnóstico. Então, nós temos muitas coisas que devem ser discutidas e que deve ser batalhado aí para que nós reduzíssemos esse tempo de espera nos sinais e sintomas de alerta e esse tempo de espera para a realização da cirurgia, resultados dos exames e iniciar eventualmente um tratamento complementar. O objetivo de tudo isso, né? Então, o Brasil gasta 2,6 bilhões, né? Os Estados Unidos chegam a gastar 120 a 130 bilhões de dólares em tratamento oncológico. E a gente fala essas cifras, né? A gente só imagina em reais, né? 10 reais, 20 reais, né? São bilhões, são trilhões de custos que a oncologia dá para o setor público. Só que nós temos algumas coisas que poderíamos estar batalhando e instituindo. Por exemplo, o tabagismo é um grande vilão, mas a indústria continua fabricando, continua sendo comercializado e a população continua usando. E isso é responsável por 30%
dos casos de câncer que nós temos hoje no mundo. Narguilha é o mesmo problema, né? Então, algumas ações conseguiria eliminar um pouco de todos esses custos e as discussões, além do diagnóstico precoce, batalhar em cima da prevenção primária. Então, o tabagismo, má alimentação, o etilismo e o sedentarismo, nós teríamos aí uma economia de 73% dos gastos com câncer relacionados aos fatores externos. Então, 73% de economia com os gastos relacionados a fatores externos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Agradeço a participação. E em substituição momentânea do deputado estadual João Grandão, nós agradecemos ao doutor Haroldo Henrique pela palestra e ao tempo que convidamos a senhora Carmen Pradella Gonçalves para falar sobre o tema a importância do registro compulsório do câncer. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, obrigado pela mesa. Eu, como registradora, doutora, eu vou pôr um ponto negativo do Siscam. Como registradora, que sou desde que o sistema foi implantado. Nunca nós tivemos um treinamento para sermos registradora, diferente do RHC, que o Estado propôs isso para a gente, os treinamentos, os ensinamentos, aprender a ler imunohistoquímica, anatopatológico, imunoinfluenza, que é o do câncer de mama. A gente aprendeu até estadiar, a gente aprendeu nos treinamentos. O Siscam, nunca tivemos um treinamento, por isso o sistema é falho. Esse é aonde pega. Que adianta a gente ter um trabalho bonito com o médico, com os hospitais, com toda a equipe, se esse é onde que a gente tem que ser cadastrado, a gente não teve treinamento para cadastrar ele. Começa com o patologista, a parte dos hospitais é o treinamento. Isso não houve. Então, ele é falho nessa parte. Ele é muito bonito? É muito bonito. Não sai estatística nenhuma. O registro compulsório, que seja bem elaborado, feito, tipo um questionário bem feito, uma coisa assim bem elaborada, eu acho que vai ser mais aplausível do que o Siscam hoje. Infelizmente, a lei dos 60 dias no Siscam não dá certo. Não dá certo. E isso, eu já fiz uma denúncia no Ministério Público Federal de Dourados. Eu já fiz essa denúncia, porque houve a cobrança em cima do hospital e quem sou registradora sou eu. Então, caiu sobre a minha pessoa. E, na época, o hospital pediu para mim falar. E eu falei, certos tumores não dava para cadastrar, então, enfim, não dá. Diferente do RHC. Que o RHC, ele tem um questionário amplo, bem elaborado, você pode montar estatística, você pode montar N de estatística dentro dele. Ele, se eu não me engano, o RHC me solta 38 tipos de estatísticas que você pode, elaborar. O Siscam, não me sai nenhuma. E os pacientes que não se tratam, não tem como cadastrar ele. Então, só vai cadastrar paciente que se trata, é diferente. Então, pegando um gancho do Dr. Haroldo, do câncer de mama, além do anatopatológico, da imunohistoquímica, nós temos a imunoinfluenza, que o senhor esqueceu de falar, que também vem a medicação para a mulher que é do câncer de mama, quem tem câncer de mama. Essa parte, eu que fazia dentro do hospital evangélico, corria atrás das lâminas, dos blocos,
para fazer o FISH. Também é que o imunohistoquímico sai com 45 dias, a imunoinfluenza sai com 52 dias. Então, a lei dos 60 dias é falha, infelizmente. É o meu ponto de vista como registradora. Tem que ser melhorado? Tem. Eu acho que agora o registro compulsório vem para melhorar isso aí. E eu peço, assim, como registradora, que isso se implante, que seja levado avante, que seja pensado pelo lado da mulher também. E que o órgão público, o Ministério da Saúde, a FEMANA que está aí para ajudar, para dar essa batalha, eu acho que isso venha para melhorar. E espero que melhore, porque nossa saúde está precisando, porque a nossa saúde está na UTI, lá no fundo. Então, eu acho assim, eu como registradora, a gente percebe isso. Então, é importante, o registro é de grande relevância. Vamos dar as mãos e vamos batalhar junto, que isso é uma conquista para o nosso lado como mulher. Como também tem câncer em homem também, e mama de homem também. Eu, como registradora, já registrei 3 casos de câncer de homem e mama. Então, não é só para a mulher, é para o homem. Claro que o tratamento é diferente, as medicações são diferentes, mas a gente tem que ver esse lado também do homem. Não é só na mulher. Então, o câncer de mama é importante fazer essa buscativa, fazer estatística, planos de políticas de saúde, tem que ser feito. Tem que ser feito. Tá? Muito obrigada. Muito bem. Agradecemos a senhora Carmen Pradella Gonçalves. E, em seguida, né, se não me falha a memória, todos já fizeram a palestra, né? Não tem mais nenhuma previsão aqui. Abrimos, na ausência momentânea do deputado João Grandão, abrimos já direto para o debate, né? Tá certo? Então, as pessoas quiserem já se pronunciar, o microfone está aqui já para as perguntas, para os questionamentos, perguntas. Tá certo. Vamos passar a palavra, então, para a doutora Daniele Osório, defensora pública federal. A doutora Daniele, então, fala primeiro, depois a gente abre. Pode ser? Então, tá. Só me referindo ao sistema, que a importância dele efetivamente esse, de fiscalização e de que a gente possa extrair dados para traçar políticas públicas. Se há falha de treinamento, então, efetivamente, ele não resolve o nosso problema. E eu já tinha noção desse problema, porque os dados que eu recolhi da audiência pública lá no DF me chamou a atenção, porque o próprio Ministério da Saúde veio para a audiência pública não munido dos dados do Siscam, veio munido de uma análise, olha só, uma análise por amostra, por amostragem de 500 casos, ou seja, nada. Eu nem sei se, cientificamente, a gente pode dar para 500 casos de uma doença que tem mais de 8 milhões de pessoas alguma importância científica disso. Mas eram 500 casos que eles recolheram e chegaram à conclusão de que o prazo dos 60 dias não era cumprido. O doutor aqui está do meu lado aqui falando dos 60 dias, e eu também tinha feito uma pesquisa, e a Ação Civil Pública da DPU no DF traz uns dados de outros países bastante interessantes, no sentido de quando começa a contagem do prazo, né? Então, se a gente pega lá o Canadá e o Reino Unido, que o doutor Haroldo fez referência aqui, a gente vai ver que lá o prazo não é contado do diagnóstico. Então, tem um prazo do diagnóstico, mas tem um prazo contado também da atenção básica de saúde. O primeiro momento que aquele paciente passa na atenção básica, passa pelo médico. Então, assim, é muito fácil, né, doutor? O doutor vai poder, acho que, explicar melhor do que eu. É muito fácil a gente dizer que o prazo está sendo cumprido, mas ele não está na prática, porque existem várias etapas do tratamento do câncer,
né? O doutor vai poder explicar melhor do que eu, que sou leiga. Então, existe uma série de falhas no sistema, né? Ainda no sistema de prevenção e combate ao câncer, que eu acho que é justamente nessas audiências públicas, quando a gente ouve o profissional da saúde, o médico, e, enfim, o operador de direito, a gente vai concluindo que tem muita coisa para ser aprimorada, né? Eu acho que o primeiro passo agora é exigir que o Ministério da Saúde estabeleça treinamento para as pessoas que operam o sistema. Não adianta você gastar milhões na implantação de um sistema, né, que todos os hospitais federais e aqueles conveniados do SUS têm implantado em suas máquinas, se você não treina o profissional da saúde para lançar. É dinheiro jogado fora, né, dinheiro público jogado fora. Então, eu acho que a cobrança não tem que ser em cima do profissional da saúde, mas em cima do gestor, quem está gerindo esse sistema que foi criado, né? Então, nesse ponto, assim, a gente vai conversar para tentar aí ver se a gente consegue bolar alguma coisa, porque eu tenho certeza que esse problema não é só de Dourados, né? É um problema geral. Eu fiquei estarrecida com isso. O Ministério da Saúde ir numa audiência pública sem os dados que ele deveria ter. Então, que loucura, né? Então, enfim, obrigada. Próximo inscrito, Isomar, por favor. É você? Boa tarde. Boa tarde, sou enfermeira Idalina Ferrari, do Hospital Evangélico, hoje na direção de enfermagem. Inicio a minha fala falando sobre a importância da aprovação, né, da notificação compulsória dos registros de câncer nos serviços, tanto os privados quanto os públicos. O Hospital Evangélico alimenta o sistema do RHC desde o ano de 1999 e até 2015. Esses registros hospitalares foram coletados e são dados dos pacientes atendidos no hospital e com um diagnóstico confirmado, então, de câncer. No ano de 99, nós temos os dados de notificação de 69 casos. De 2005, 346 casos. E em 2017, 732 casos de registros. Então, são 17 anos de registros, porém, são fiéis? São fiéis para o nosso Estado? O Siscam, aliado à lei de 60 dias, cadastra pacientes com câncer de mama e útero, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto nos de média complexidade e de alta complexidade. A dificuldade maior nossa é treinamento de pessoal, equipamento, o sistema é extremamente lento, difícil de cadastrar desde pacientes, mas também de cadastrar os próprios profissionais, e acaba sendo fragmentado, porque não tem análise de dados, então não possui os dados estatísticos então para serem analisados. Então fica unidade de saúde, média complexidade e unidade hospitalar, o sistema não fica em rede. Esse investimento financeiro, ele precisa mudar o rumo da história desses pacientes. E hoje nossas tabelas elas estão fora da realidade. Mais uma vez, precisamos no quesito de agilidade, né, da notificação compulsória, sim, mas de rever como fazer esses registros, né, com aquilo que a gente tem em mãos hoje. Meus agradecimentos. Nós aqui agradecemos. Próximo inscrito é o... Boa tarde a todos e a todas. Preocupados com a saúde do ser humano, da mulher, do homem, da criança. E agradeço a Deus por estar aqui, ao deputado João Grandão por promover essa audiência, ao presidente Ed Fazan, representante da Associação de Combate ao Câncer, da Grande Dourados, que vem lutando e muito para ajudar os pacientes de câncer. A Cida, representando também a associação e a FEMAMA, doutora Daniele, doutor César, perdão. Falar em câncer é até uma palavra hoje até que bonita, né? Mas muita gente tinha medo de falar essa palavra câncer, há 20 anos atrás, há 30 anos, até um pouco tempo atrás. Porque parece que se falasse essa palavra que chamaria uma doença horrível para dentro de casa. Mas hoje, infelizmente, doutora, a gente convive com ela no dia a dia.
Se nós não temos um parente, temos uma pessoa que conhecemos, tem um vizinho, uma pessoa mais próxima. Até médicos estão tendo câncer. Deputado tem câncer. Médicas têm câncer, infelizmente. Os senhores imaginam a população convivendo com essa doença. Mas o Sistema Único de Saúde é o melhor sistema de saúde do mundo. Só que ele tem que ser bem administrado, né? A gente lembra que muitas pessoas já morreram em fila de hospitais, de UPAs, de PAN, com câncer e não sabia. Então o diagnóstico é muito importante, o diagnóstico precoce. E essa é uma luta da Associação de Combate ao Câncer, que nós temos no dia a dia. O Dr. Haroldo é uma pessoa que a gente conhece de muito tempo, que cuida de pessoas, de pacientes com câncer, e outros médicos que estão à disposição do nosso sistema. Diante disso, a gente vê a dificuldade que nós temos até de diagnosticar isso, de fazer a prevenção. Às vezes nós viajamos saindo 3 horas da manhã de Dourados, para ir no município como Novo Horizonte, como Batayporã, né, como Antônio João, como Iguatemi, para fazer o recolhimento de sanguíneo para aqueles homens que nunca sequer foram no hospital. E numa cidade dessa, a gente acaba colhendo 180, 200 exames, dos quais mais de 100 tem um grau um pouquinho alto no diagnóstico, no PSA. Não quer dizer que ele tem câncer, mas é um alerta. E para isso a gente precisa de ajuda, a associação precisa de ajuda para levar um profissional até essa cidade, das secretarias de saúde, dos municípios, e até o município acha que é caro quando você fala em cobrar um valor por pessoa do produto, do sistema que a gente leva para eles lá. E não é caro. Você imagina se essa pessoa tem um câncer lá, ela vai vir para o sistema de saúde muito depois com câncer avançado, e aí é muito mais caro e cai naqueles valores onde o doutor Haroldo explicou agora há pouco. Então é preciso a gente combater essa doença de verdade. Está aqui a Luciana, que faz parte também da família da minha esposa, a Luciana, e ela teve esse diagnóstico precoce e foi curada. Está aí. E a gente lembra também que nós temos um problema muito grave na cidade de Dourados. Eu me recordo que no ano passado, em 14 de maio, foi um alvoroço danado naquela cidade, de pacientes e familiares de gente com câncer procurando desesperadamente a Associação de Combate ao Câncer, e a gente não sabia nem o que fazia. Onde eles foram retirados do Hospital Evangélico, que era o credenciado, aliás, ainda é o credenciado para atender câncer em Dourados, foram levados para o Hospital da Vida, pela Secretaria do Município, sem condições alguma. Nós se deparamos ali com, na média, de 25 a 30 pacientes espalhados naqueles corredores do hospital público, que é um hospital de porta aberta, sem condições nenhuma de ser atendido. Não tinha um quarto, não tinha um banheiro para tomar banho, não tinha pessoas especializadas para lidar com câncer, quando elas saíram de um céu e foram para o inferno. Essa foi a realidade. Não é culpa do Hospital da Vida, de maneira alguma. Não é culpa dos funcionários que lá estavam, que não estavam preparados para receber pacientes com câncer. E nós tivemos essa luta. E o senhor secretário, na época, que ainda está, o senhor Renato Vidigal, ele faltou com a verdade para com a população. Falou que lá estava preparado para receber. E nem cama não tinha. Pasmem, senhores. Depois de quase 40 dias, nós conseguimos, com a luta toda, o Evangélico emprestou leitos com colchões. A Associação de Combate ao Câncer cedeu para eles os porta-soros, as escadinhas para eles subirem, e outras situações, lençóis e tudo mais. Então aquele grupo de enfermagem e médicos fizeram o possível para atender esse povo lá. E graças a Deus, aos poucos, foi arrumando, foi ajeitando um cantinho, um puxadinho dentro do Hospital da Vida, que não é um hospital de referência, mas foi indo. Muita gente morreu,
no corredor, morreu, né, no seu leito, foram para casa doentes de novo, voltaram de novo, ou seja, foi uma luta e continua ainda. Hoje estão sendo atendidos pelo CACEMES, junto com a empresa CTCD, que foi a vencedora de uma licitação de urgência que fizeram, e eles estão sendo atendidos lá. Mas ainda falta atendimento, ainda falta gente, aí é onde demora o diagnóstico, demora o tratamento, e ainda muita gente está na fila para ser atendido. E uma coisa que chama atenção, eu queria agora, tem alguém da Secretaria de Saúde do Estado aqui, não? A senhora? Chamar atenção, doutora, deputado, quanto ao tratamento de hematologia. De lá para cá, nós perdemos muitos pacientes, morreram por falta de atendimento. Outros começaram o atendimento aqui em Campo Grande tardiamente. Tem pacientes que ficaram de 6 a 8 meses sem um atendimento, sem o seu retorno de hemato. A fila em Campo Grande é muito grande, na Santa Casa, no HU, e tem que atender não só Campo Grande quanto a sua macro-região, e atender agora a região de Dourados. Dourados conta hoje com 2 profissionais de atendimento de hematologia. E eu queria, vai fazer 1 ano que a gente está pedindo, de novo, encarecidamente, pelo amor de Deus, em nome dos pacientes, que a Secretaria de Estado, Secretaria do município de Dourados, juntamente com os profissionais, ajudem esse povo, porque eles vêm de Dourados aqui para ser atendidos, são mais de 100 pacientes. E eles não têm atendimento lá. Você imagina ter que toda semana, ou 2 vezes por semana, a família ter que trazer ele aqui, de ambulância ou não, para fazer o seu atendimento. E lá em Dourados não tem um acompanhamento. Ah, mas é muito caro. Não sei. O paciente ele paga os seus impostos para quando ele precisar do sistema ele ser atendido. Então a gente pede de novo que eu acho que é importante constar em ata, deputado, esse pedido da Associação de Combate ao Câncer novamente para que seja contratado equipes de hematologia para ser atendidos os pacientes de Dourados e da sua macro-região. Então, a gente sabe que todos os dias a gente tem novos casos. Chega-se 5 casos por semana, às vezes. Pasme, isso é uma realidade. De repente, o Hospital Evangélico pode voltar a ser uma válvula de escape para fazer uma contratualização junto com a hematologia e voltar a ter o atendimento? Não sei. Eu acho importante essa discussão. Obrigado a todos. Próximo inscrito. Eu queria falar, usar só um pouquinho do tempo. Nós estamos falando em tempo para o paciente de câncer, prazo. Gente, eu tive no Ministério Público a semana passada e falei para o procurador, falei, doutor, o câncer, ele não pode ter tempo. O câncer, ele tem que ser atendido ontem. Porque se você chega, a partir do momento que você chega num consultório, o médico olha para você e ele pede um exame, uma biópsia para você, por exemplo, manda você procurar um profissional especializado, é porque ele já sabe mais ou menos o problema que você tem. Aí, você vai para uma fila, o CISREG te coloca lá, vai no posto de saúde, você vai para a fila, aí você fica 4 meses, 5 meses, e não te chamam. Quando chama o paciente para ser atendido, muitas vezes ele morreu. Ele já veio a óbito. A família fala, mas o fulano já faleceu. Então, alguma coisa está acontecendo. Nós temos que procurar as autoridades responsáveis por isso aí. O paciente de câncer ele não pode ficar na fila. Ele tem que ser atendido ontem. Ele não pode esperar 1 mês, 2 meses, não. 60 dias é muito. 60 dias para um paciente de câncer é uma vida.
ele vai morrer e não vai ser atendido. Nem diagnosticado. Era isso que eu queria falar. Para comentar um pouquinho sobre isso, é aquilo que eu estou falando sobre o diagnóstico, né? Qual que é a fila de colonoscopia de Campo Grande? Chega a 3, 4 mil colonoscopias. Dourados, tem um paciente, você tem uma ideia? Desculpa, gente. Fala no microfone. Dourados, eu tenho informação, uma colonoscopia, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Está na fila ainda. Então, o doutor Haroldo está aqui, ele sabe disso. Então vamos pensar, um paciente que está com sangramento, uma suspeita de um câncer de intestino, aguardar 1 ano e meio para fazer um exame, para fazer o diagnóstico. E ainda sobre a lei dos 60 dias, que a doutora falou, ela é fantástica, eu adoro ela, mas são 60 dias para iniciar o tratamento. O que é início de tratamento de câncer? O que é? Câncer de mama. O que é? Operou. Operou, começou o tratamento. Cumpri meus 60 dias. Tá bom, operei, agora eu preciso fazer quimioterapia. Ah, não, quimioterapia, a fila está 90 dias. Radioterapia, 6 meses. Então, a coisa ela está um pouco sambando aí, sabe? Eu acho que está meio complicado. Do diagnóstico, até a gente chegar no diagnóstico desse paciente, e aí já foi relatado, questão de imunohistoquímica, é demorado. Nós temos um lugar em Campo Grande só que faz imunohistoquímica, todos os outros vão para São Paulo. Então, realmente, é demorado para chegar a esse resultado. E o diagnóstico e essas linhas de tratamento, às vezes, elas se perdem. Porque, às vezes, eu tenho condições de operar, tenho condições de fazer quimioterapia, mas para radioterapia eu tenho que entrar na fila. Por exemplo, câncer de reto, baixo. Preciso fazer quimio e radioterapia neoadjuvante. Eu tenho fila de radioterapia. Então, eu não começo a quimioterapia. Aí eu atraso do começo do tratamento desse doente. Então, enquanto eu não tiver tudo muito bem alinhado em oncologia, nós vamos perder muitos pacientes. E quando eu vejo você reclamar de Dourados, dessa situação da hematologia, até da oncologia de Dourados, eu conheço muito pouco de Dourados. Mas, por estar na sociedade de cirurgia oncológica aqui, converso muito com os membros de lá. E realmente está todo mundo muito preocupado com essa questão da hematologia lá. Muito preocupado. É uma reclamação constante de lá. Eu acho que sim, tem que levar uma atenção para esse lado, sim. Acho que você tem razão. Próximo inscrito. Oi, boa tarde. Meu nome é Geise, eu sou enfermeira e trabalho na vigilância do câncer aqui do município de Campo Grande. E aí, voltando ao assunto da notificação, eu queria só trazer que o Estado tem uma lei de 2008, que é a 3551, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsória da neoplasia maligna. Então, no nosso Estado, já existe a lei desde 2008, só que ela não prevê fluxograma, o instrumento de notificação e nem as punições para o profissional que refaz o diagnóstico e não notifica. Então, é muito difícil realmente a gente trabalhar a política pública, como a doutora falou, em cima de estimativas, né? Se a gente não sabe a nossa própria realidade, a nossa própria incidência. Então, assim, quando a gente se reúne num cenário como esse, é muito interessante a gente trazer a lei que já existe e, assim, regulamentar ela, prevendo punições, o instrumento de notificação e, assim, a gente conseguir disseminar. Isso em âmbito de Estado. Falando do município de Campo Grande, teve essa iniciativa, então, de 2016 para cá, o município de Campo Grande tem tentado notificar pacientes com câncer. Então, tem uma ficha de notificação própria, que trabalha dentro da rede municipal. E aí, quando o profissional lá da atenção básica se depara com um paciente com câncer, ele preenche essa ficha e encaminha via Secretaria de Saúde. Esse é uma das diretrizes do serviço, para tentar ver melhor assistência para esse paciente, o restante dos familiares e tudo mais. A outra vertente do serviço é o monitoramento dos 60 dias, como é uma cobrança, né, em cima de todos os municípios. O que está se tentando é trabalhar com os laboratórios. E aí também, nesse momento, é muito interessante a gente trazer os laboratórios que realizam anatomopatológico para essa conversa, porque é muito difícil, a gente está tendo muita dificuldade em contato com eles, para eles nos informarem em um tempo menor um caso de biópsia positiva.
Então, até que essa biópsia chegue lá na ponta para o médico que solicitou e assim encaminhar esse paciente para referência, a gente está perdendo bastante dias. Se o laboratório, em parceria com os municípios, notificar um serviço ou uma pessoa ou aquele que assim, for determinado, ficará mais fácil da gente garantir o acesso dele para a ponta e assim a entrada dele na referência. Isso eu estou falando só de acesso. Claro que daí entra, né, todos os outros parâmetros, como o doutor acabou de falar, do tratamento, que realmente não está alinhado. Mas a gente precisa, pelo menos, garantir o acesso dele em um menor tempo possível, que hoje é muito difícil se a gente não tiver a parceria com os laboratórios. Pelo menos o município de Campo Grande está enfrentando muito isso. Quando recebi esse convite da notificação do câncer, a lei me veio rapidamente à cabeça. Então, assim, como que a gente está discutindo algo que já temos no nosso Estado, uma lei que já temos, mas não é regulamentada, não é fiscalizada, não tem instrumento. Então, assim, a gente precisa resgatar isso e colocar isso para que o Estado inteiro trabalhe de forma igualitária. Aí eu coloco o serviço do município à disposição. Nós temos uma ficha pré-elaborada, claro que precisa, né, pode ser melhorada. Temos uma planilha de acompanhamento desse paciente oncológico pela atenção básica e que a gente, infelizmente, como também foi colocado, o Siscan não funciona, né, assim, existe falta de treinamento, não emite relatórios. Para a gente conseguir monitorar, a gente tem que entrar paciente a paciente. Então, também o Campo Grande fez um sistema municipal que fica intranet, que a gente consegue ir ali lançando todos os pacientes notificados por câncer e todos os pacientes que nós recebemos dos laboratórios com biópsias positivas para tentar agilizar o acesso dele o mais rápido possível na referência. É isso. Obrigada. Próximo inscrito. Olha, deixa eu responder para você parcialmente. Como é o nome dela? Geise, deixa eu te responder para você parcialmente. Uma das situações que a gente tem aqui na Assembleia, e aí eu até anotei aqui, para a gente poder estar vendo a possibilidade de propor alteração, alguma coisa nesse sentido em relação à lei. Nós temos um problema sério aqui, porque é alegado de forma quase que direta, quando a gente faz alguma lei, para propor alguma coisa que já existe uma lei federal que regulamenta, tá certo? Eu, no meu entendimento, aqui tem advogado que pode dizer isso. Quando você se trata de uma situação em que você vai promover a melhoria na saúde, elas são concorrentes. As leis são concorrentes, vocês com certeza podem nos ajudar. Então, nesse sentido, até coloquei aqui para a Cida, para a gente poder colocar como um dos pontos tirar desta audiência a sua colocação. Por quê? Porque eu gostaria de chegar aqui com essa lei, doutora, e com a possibilidade de não ter argumento em relação à questão da concorrência, porque todas as vezes que a gente propõe alguma coisa em relação aqui, que a gente tem certeza absoluta que ela pode ser concorrente em função do que significa qualquer proposta que faz, para o Estado agir, então, de forma concorrente. E a gente tem tido muito veto aqui. Não estou aqui fazendo uma generalização, não. Mas o que tem de veto em relação a isso, entendeu? É impressionante. Então, nesse sentido, a gente tinha realmente alguns cuidados, né? Queria ter o envolvimento da sociedade como um todo. Nós estamos propondo aqui, a Cida, conversamos aqui rapidamente, um grupo de pessoas para poder elaborar alguma coisa nesse sentido em relação a essa audiência, para a gente fazer uns encaminhamentos. Vamos ver aqui para onde nós queremos encaminhar. E nesse aspecto, já faço aqui o desafio. Eu estou disposto. Agora, nós temos um problema sério aqui, que é em relação à alegação de inconstitucionalidade em função de dizer que não pode, porque já tem lei federal que regulamenta. Eu sou daqueles que acham não. A Constituição preconiza isso. De que, entendeu? É pressuposto constitucional. Porque na concorrência não tem nenhum problema de legislar concorrente de Estado, municípios e Distrito Federal. Se o senhor me permite, a Constituição Federal disciplina que a União ela pode traçar normas gerais. Normas gerais. O Estado ele pode complementar. Então, isso está escrito lá na Constituição Federal. A partir do momento que o próprio Constituinte disse que a saúde é direito e dever de todos, ele também estabeleceu que é dever do município, do Estado e da União. Então, a União traça as regras gerais e traçou,
estabeleceu a notificação compulsória, não é? Agora cabe ao Estado traçar regras complementares. A alteração legislativa, ela é bem simples, né, Cida? É um dispositivo dizendo, olha, é obrigatória a notificação compulsória, ponto. Sim, aí agora, é isso que nós estamos falando, Geisa, agora cabe ao Estado estabelecer normas complementares, não contrariando a lei federal. Ele pode colocar, por exemplo, o desenho do sistema, ele pode colocar, por exemplo, o prazo em que o hospital tem que fazer o lançamento, ele pode colocar a possibilidade de treinamento rotineiro. Então, a cada semestre, né, aí as equipes serão treinadas. Ele pode colocar, inclusive, deputado, aplicação de recursos, não é? O Estado não investe, o Estado do Mato Grosso do Sul não investe em saúde. Então, quanto é destinado para tratamento do câncer e combate ao câncer, e quanto vai ser destinado para a alimentação desse sistema? Isso tudo é perfeitamente possível. Então, a gente coloca aqui a DPU, deputado, para fazer, inclusive, uma nota técnica, nesse sentido de que... Já está aceito. Tá? Já está aceito, entendeu? Porque, e tem mais um problema também, que tem um tal do erro de vício de iniciativa. Entendeu? Eu queria também que a senhora nos ajudasse nisso, entendeu? Porque é impressionante. Eu tenho convicção, viu, que você tem... Geisa, né? Eu tenho convicção que você deu aqui para nós aquilo que a gente gostaria de ouvir. É isso. Agora, nós precisamos da colaboração do Ministério Público, da colaboração da OAB, da colaboração para a gente elaborar, entendeu, alguma proposta de alteração que na Comissão de Constituição e Justiça e no próprio plenário não seja alegado depois, entendeu, a questão do vício de concorrência. Então, era isso. Passa a palavra já para a gente encerrando aqui, para o representante do Hospital Evangélico, né? Por favor, então, o senhor com a palavra, identifica, porque nós estamos ao vivo. Boa tarde a todos, meu nome é Públio Vasconcelos, eu estou falando aqui em nome do Hospital Evangélico, mas eu quero deixar um esclarecimento. Estamos aqui na casa com o Dr. Niazi Ramos Filho, que ele é superintendente do Hospital Evangélico e assumiu a gestão desde outubro do ano passado, e tem construído um processo de realinhamento até da instituição e da sua capacidade e propósito de funcionamento. Nós somos uma entidade filantrópica e nós somos uma entidade confessional. Isso eu quero deixar bem claro. Em segundo lugar, eu quero dar os parabéns mais uma vez, deputado, nobre deputado, pelo seu esforço, pela sua dedicação, e que em tão poucas vezes que nós tivemos a oportunidade de conversar, a gente percebe a franqueza e a facilidade com que o senhor debate este assunto e com tanta responsabilidade. Dar os parabéns também à FEMAMA, dar parabéns aqui à CCGD, a todos os participantes em suas palestras, ao posicionamento do poder público e o seu representante aqui. E em nome do Hospital Evangélico, eu quero deixar claro a nossa posição de que, como eu vim falando aqui há um ano atrás nós debatemos aqui, e o meu papel era de questionar as decisões públicas relativas às estruturas já postas para atendimento à população, e que essas estruturas foram desmanteladas de uma forma clara e evidente. Nós somos aqui o Hospital Evangélico de Dourados, uma instituição filantrópica com 80 anos de história, um único hospital, UNACOM, do Mato Grosso do Sul, fora a capital, e que ele foi simplesmente vilipendiado em seu direito de usar o que ele tem em benefício da população. Eu estou sendo, me permita a rudeza, a franqueza, mas talvez meu espírito um tanto quanto revolucionário não me permite muitas vezes abrandar na crítica. Mas o que nós estamos fazendo aqui, nós já fizemos há um ano atrás. E quantas pessoas já morreram em um ano? E nós vamos contar mais um ano para poder tomar alguma atitude. Queira Deus e permita a Deus que eu não seja alcançado por essa doença.
Eu tenho familiares, irmãos, somos 5. Dos 5, 2 já foram alcançados por ela, curados, graças a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar porque tinha um plano de saúde. Se estatisticamente a gente colocar 2 em 5, a conta fica fácil de fazer. É 40% de incidência. Bate com a estatística do Dr. Haroldo. É alarmante os números que nós temos para daqui a 20 anos. Mas a minha pergunta é, e nós enquanto instituição? O Hospital Evangélico, que foi convidado a se retirar do teatro de operações, com equipe de médicos, com estrutura de equipamentos, com leito, com tudo disponível para atender, e simplesmente foi negado o direito de exercê-lo da sua melhor forma. O meu pensamento aqui, enquanto nós escutamos todas essas palestras e todas essas informações talvez o meu papel aqui não seja de responder absolutamente coisa alguma. Mas eu quero fazer uma pergunta, deputado. Eu quero fazer uma pergunta, nobres cidadãos da mesa. Por quê? Por que isso está acontecendo? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta. Por que eu tenho um hospital? Por que eu tenho médicos? Por que eu tenho capacidade de atendimento? E por que pessoas continuam morrendo numa fila de espera, quer em Dourados, doutor, quer em Campo Grande, quer em qualquer outra cidade desse rincão enorme desse país? E a minha pergunta ainda, desde o ano passado eu fiz essa pergunta aqui, até agora ninguém me respondeu. Eu estou hoje como assessor do Dr. Niazi Ramos Filho, e disposto, viu, deputado? E nós estamos dispostos em nossa até inocência política a colaborar num propósito de construção de um modelo de gestão que seja eficaz. Porque atender oncologia com 120 dias ou 180 dias de atendimento numa fila ou em 1 ano e meio para fazer um exame, talvez se fosse filho meu, eu tivesse tomado outra providência. E talvez essa providência fosse até um crime, viu, doutora? Até um crime. Porque o crime está acontecendo todos os dias. E será possível que só um crime vai resolver essa fila? Quer dizer, um crime justificando o outro. Então, do ponto de vista do direito, eu questiono isso. Até que ponto um crime justifica o outro? E volto para a minha pergunta. Por que isso está acontecendo? E eu termino minha fala aqui com... Eu acho que eu já falei essa frase aqui, mas eu vou repetir, porque nunca é demais repetir. Que a verdade é prima irmã da justiça, porque a justiça dá a cada um o que é seu, ao contrário da mentira. Porque a mentira ou vos dá o que tendes, ou vos tira o que não tendes, ou vos rouba, ou vos condena. Padre Antônio Vieira, num dos seus sermões em 1790. A gente está falando aqui de quê? Que providências nós precisamos, afinal de contas, tomar? Então, eu concluo, nobre deputado, colocando o Hospital Evangélico, e me permita, doutor Niazi, e a todos os que aqui tiveram seus momentos de palavra, colocar o Hospital Evangélico à disposição da sociedade, da Assembleia Legislativa, dos médicos, dos pacientes, da FEMAMA, da CCGD, de quem quer que seja, para buscar uma solução e que responda por que nós não conseguimos atender. Obrigado. Uma resposta muito direta que eu vou falar para o senhor é o seguinte: se eu tivesse a caneta, eu poderia te dizer. Se eu tivesse a caneta para resolver, com certeza, dentro do meu compromisso, não precisava ter dúvida. E eu falei recentemente lá que
tem debates que eu fui literalmente criticado porque fiz, né? Eu continuo defendendo a causa, não quero entrar na disputa, no mérito da disputa, e vou ser bem direto, como o senhor foi. Cacemes, hospital evangélico, certo? Não quero entrar nesse debate, certo? Esse debate tem que ser feito, até porque teve uma licitação lá em Dourados, extremamente questionada, e eu topei fazer esse debate. Em determinado momento eu fui literalmente criticado por alguns, dizendo que eu estava querendo fazer política em cima, em relação à questão do câncer. Jamais fiz isso. Todas as minhas falas, nas participações que eu tenho, a Cida sabe disso, eu tenho esse cuidado. Inclusive, fui ontem naquela atividade que vocês estavam tendo ontem, né? Lá no hospital, com muito cuidado, dizendo que eu não tenho esse costume, né, de repente confundir essas questões. Portanto, existem 3 situações, eu acho. Quem tem a caneta, quem tem o poder político nesse sentido, e quem tem o poder jurídico para resolver se tiver impasse nos outros 2. Então está aqui o Ministério Público Federal, está aqui presente. Eu entendo que o senhor fez uma manifestação, na minha avaliação, uma espécie de desabafo, mas com característica de denúncia, entendeu? A audiência pública não é CPI, mas com certeza a presença do Ministério Público me deixa tranquilo, porque com certeza o Ministério Público pode pegar mais informações e, de repente, estar com a caneta para poder resolver. Se eu tivesse, com certeza resolveria. Passa a palavra para o Anísio, lá, o próximo inscrito. Eu gostaria desse tema ser um tema, porque é um tema um tanto já debatido, entendeu? Então, eu gostaria que não fosse, a gente fugisse do objetivo, mas eu quero concordar com a manifestação aqui feita pelo representante do Hospital Evangélico, fazendo alerta, porque pelo jeito não foi resolvido até hoje. Então, depois do Anísio, vamos dividir comigo e com vocês, tem 1 minuto, tá bom? Quero me apresentar, sou Anísio de Dourados, membro da Associação de Combate ao Câncer, sou do Conselho Fiscal. Quero parabenizar novamente o deputado pela iniciativa de chamar, né, para esse debate. Não é a primeira vez que tenho a grata satisfação de participar de uma discussão onde o senhor se faz presente. E dizer da tristeza de não ver aqui demais autoridades. Não estou vendo sentado à mesa os gestores que deveriam estar aqui ouvindo, né, para entender melhor a dificuldade de quem está na ponta executando. Eu vejo aqui quem executa. A gestão está um pouco distante desse debate que precisava estar aqui agora. Tanto também, me corrija se eu estiver errado depois, não estou vendo muito aqui quem faz o controle da execução da política pública. Eu acho que os membros do Conselho Estadual de Saúde, né, somente aqueles que compõem a Câmara Técnica, que provavelmente discute a temática, né, em relação ao câncer, também deveria estar aqui para perceber a dificuldade dos instrumentos de registro. E eu penso também que parlamentares de nível federal, né, que compõem comissão de saúde, no mínimo um deveria estar sentado nessa mesa, porque parece-me que há divergência entre a legislação federal e a legislação estadual, e que precisam, né, se encontrar em algum ponto de criar uma concordância para melhor entendimento na execução. E assim, eu penso que isso era para ontem, né, porque é uma situação que vem se arrastando. Eu, na família, tive parente que em 2000 teve câncer, se internou em um hospital pagando particular, e com a demora do diagnóstico, em menos de 20 dias veio a óbito, né? Vinha se tratando há 2 anos de uma enxaqueca, porque não tinha um protocolo exato para se fazer esse tipo de diagnóstico que hoje está se propondo. Porém, é o que o doutor ali colocou, 60 dias, para quê, né? Nós temos que ter mais claro isso, nós temos que ter isso de forma mais organizada. Esses 60 dias está se dizendo do quê? Eu acredito que já os 60 dias teria que estar prevendo algo muito mais avançado do que somente a cirurgia, né? Então, eu penso que a audiência pública está trazendo alguns resultados, porém, há necessidade de chamar mais pessoas para esse debate, para se construir realmente instrumentos de execução
que não fique nesse impasse e de que nós estamos aqui de um sistema que foi criado, que não houve a capacitação de quem vai executar o serviço, que vai abastecer ele de informação, como houve aqui a denúncia da colega ali, que é um sistema que existe, mas que não houve capacitação para tal. Então, eu penso que precisa chamar mais pessoas aqui, principalmente quem faz a gestão, tanto a nível de município, tanto a nível de estado, tanto a nível de governo federal. Eu penso que até nessa audiência teria que ter alguém do Ministério da Saúde para estar fazendo uma discussão com a gente. Mas fica aqui, de alguma maneira, a minha contribuição. Quero complementar realmente uma decisão infeliz. Eu sei que não é esse o tema hoje, mas registro também a minha indignação, porque a decisão de realizar o desmonte que foi feito, isso eu falo enquanto cidadão douradense, o desmonte que foi feito no serviço que era oferecido num local que tinha uma estrutura digna de atendimento, para se atender de forma que hoje sabe lá Deus como está acontecendo, porque as informações são tão poucas que a gente não consegue obter realmente, mas eu sei que piorou e muito. Então, assim, se tomou decisões, às vezes, sem ouvir demais pessoas que realmente tinham conhecimento e que poderia contribuir para evitar o que está acontecendo hoje no nosso município e, com certeza, em outros municípios aí do nosso país. Tá? Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Anísio. Para nós encaminhar, eu vou passar então a palavra para o Isomar por você mais 1 minuto e 13 segundos. Muito bom. Deputado João Grandão, e a plateia nem sempre é a mesma, né? Tanto na TV quanto os que estão aqui. Bem lembrado, Anísio, o Conselho Estadual nem o Municipal de Dourados não está aqui. Nem tampouco o secretário de Saúde do município. Tem alguém do Conselho Estadual aqui, sim. A Cida? Não, aqui sim. Estadual. A Edelma, ela estava... Saiu? Bom. A Edelma representando o Conselho Estadual. Tá, eu posso perder os 13 segundos aqui. Vamos lá. A gente quer lembrar, porque de repente o ano que vem, doutora, nós estaremos aqui de novo discutindo a mesma coisa. Eu quero lembrar, quando se fala de Hospital Evangélico, que foi construído pela Associação de Combate ao Câncer, em ajuda da Sociedade Dourados e de outros municípios em volta, que construímos um prédio de mais de 6 milhões de reais naquela esquina. E que esse prédio está praticamente parado, porque houve a retirada do atendimento do evangélico. Hoje só atende lá a radioterapia, que, por sinal, é um aparelho ultrapassado. E que não... hoje ele não tem mais aquela... Não te dá mais um retorno para o paciente de saúde como deveria dar. Então, o acelerador linear lá, ele está muito fraco, precisa de um novo. E o ano passado, o Dourados perdeu um de quase 6 milhões, novo. E é um atendimento pelo SUS. Perdemos. Tá? Então, a gente quer recordar isso novamente. Lembrando que o paciente de câncer, ele está, como eu disse há pouco, a todo tempo, cada dia, chegando mais. Eu quero recordar aqui que no ano passado estava aqui a filha de uma paciente lutando para a mãe dela ser atendida de hematologia. Já fazia 4 meses naquela época que ela estava sem atendimento. Hoje a mãe dela está debaixo da terra. Ela morreu. Eu quero lembrar de um outro paciente que no dia 23 de dezembro do ano passado, ele estava trabalhando de pedreiro. No dia 22 de janeiro, ele estava na cadeira de roda com câncer de coluna. Nós não temos um profissional em Dourados para tratar de câncer de coluna, para fazer uma cirurgia. Ele tem que vir para Campo Grande. Mas, graças a Deus, nós temos um médico lá, o Dr. Carlos Humberto, que ele já atendeu alguns pacientes lá. Não está nem habilitado pelo SUS para atender, mas é um ser humano. E ele atende lá. Nós temos outra paciente que foram curadas, está aqui a Luciana. Então, ou seja, o ano que vem nós teremos mais e mais pacientes. E a luta continua. E nós não queremos voltar aqui o ano que vem e estar na mesma situação. Muitos pacientes com diagnóstico atrasado e morrendo de câncer. Então esse... também está curada. E a Cida também. A Cida já é na realidade, de muitos anos, ela está na fila e a gente já sabe que a Cida foi curada de câncer de mama. Ela contou no depoimento dela há pouco também, né? Então a gente quer pessoas sendo curadas. E eu queria convidar a senhora, que se fosse a Dourados, convidar o seu colega lá do Ministério Público Estadual, Federal e também da Defensoria para visitar
o prédio do Hospital do Câncer de Dourados, que está fechado. Lá nós temos quase 1 milhão de repasse do governo do estado, naquele prédio. Mais um prédio que custou para a sociedade 6 milhões. Obrigado. Ó, nós vamos abrir mais 2 inscrições, certo? Uma com... Já está escrito, por favor, o senhor se identifica também. E tem mais uma inscrição aberta. Quem que se não tem mais ninguém que está se habilitando a escrever, nós vamos então, depois da fala dele, nós vamos encaminhar, tá ok? Então tá bom, já escreveu aqui um, já... Kleber Tejada, presidente da Comissão de Saúde da OAB. Acho que já foi amplamente debatida a questão. É inquestionável a necessidade de que nós estejamos juntos, unindo forças para tentar, ao menos, melhorar a situação. Por isso eu parabenizo a iniciativa do deputado e agradeço o convite. A OAB não tem se furtado de participar desses debates. Sempre que convidado, nós compareceremos. Eu percebo que, eu acredito, na verdade, que a legislação pode ser melhorada, deputado. Tá? Se ela existe, ela está à disposição, ela pode ser aplicada de maneira a preencher o que não foi proposto pela legislação federal. Portanto, eu me solidarizo enquanto Comissão de Saúde, também para contribuir nesse sentido. Tá? A comissão tem participado das discussões da Câmara Municipal e também podemos contribuir nesse sentido. Portanto, eu corroboro a minha fala com a doutora Daniela, né, de que é possível, sim, né, melhorar essa situação legislativa. Me parece, do que eu ouvi hoje aqui, que precisa também haver uma organização destes dados, né? O doutor César Galhardo foi muito enfático em dizer que apenas fazer a obrigatoriedade da notificação compulsória não resolve, né? A gente tem que ter o passo seguinte já engatado para que haja um progresso no tratamento, né? E eu gostaria de sugerir que fosse consultado, deputado, o que já existe no cenário nacional. Me parece que tem já alguns estados que trabalham com a notificação compulsória. O que eles têm para nos mostrar de efetividade nisso? E o que eles já passaram de dificuldade para que a gente possa corrigir, já que a proposta está aberta, né? Parece que Santa Catarina tem alguma coisa já, o Distrito Federal também. Então é interessante a gente ouvir o que tem de experiência, talvez oficiar esses estados. E eu também ouvi aqui, né, na palestra do doutor Haroldo, né, que a questão do diagnóstico precoce do câncer de mama, ela, na verdade, não é precoce. Ela está lá numa idade muito acima do que seria o necessário. De repente, aproveitar essa informação para também trabalhar isso como uma proposta legislativa, né? Talvez aí já no cenário nacional, e diminuir essa idade, que hoje é de 50 anos, para talvez 40, enquanto que o ideal seria 35. Já seria uma grande evolução, porque a gente sabe que os recursos existem, né? E não são poucos. Se a gente puder otimizar a utilização desses recursos, a gente já consegue muita coisa, né? Então, trabalhar com os recursos na fase final do tratamento, que foi o que o Dr. César trouxe, vai ser sempre insuficiente, né? O recurso tem que começar a ser utilizado no diagnóstico mesmo, né? De forma mais efetiva, organizada. Então, essa é a contribuição que eu gostaria de trazer. Eu sei que já foi esgotado o tema, e deixar lá a Comissão de Saúde à disposição para o que for necessário. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Passo a palavra para o presidente da ACDD. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui hoje e aproveitar a deixa, o deputado, que é difícil a gente conseguir chegar aqui e falar assim com o deputado rápido. Eu queria, se o senhor pudesse levar até o governador do estado, para que pensasse com carinho uma forma de destinar uma ajuda à Associação de Combate ao Câncer,
Para quê? Todos os municípios levam seus pacientes para Dourados. Pesa tudo em Dourados, cai tudo na associação. Correto? E nós não estamos mais aguentando. Nós vivemos de doação das pessoas, de um telemarketing, de R$10, de R$20. Nós não temos renda fixa, um dinheiro fixo do Estado, do governo federal, do governo municipal. E o tratamento do paciente de câncer hoje ele é altíssimo, é caro. Para o senhor ter uma ideia, um litro de alimento integral, que é a dieta, custa R$45. Um paciente ele consome por mês 45 litros. Pela associação passa 200. E aí? Não é só, o paciente ele não precisa só da dieta, é outras várias coisas. Cadeira de roda, cadeira de banho, fralda geriátrica. Tudo isso a associação tem, a gente tem dado um jeito de conseguir. Mas nós já estamos chegando num nível que não estamos conseguindo mais comprar uma cadeira de roda. Ontem eu dispensei o motorista da ambulância que nós não temos como pagar um salário mais. Se a gente não tiver ajuda, nós vamos parar. E essas pessoas? Então, deputado, o senhor é uma pessoa engajada aí com a Associação do Câncer, sempre tem nos ajudado. Eu gostaria que o senhor levasse isso aí para o governador com carinho, para a gente tentar ver uma solução, para ter uma ajuda do governo do Estado. Por favor. Muito obrigado. Seria interessante que fosse feita uma formalização nesse sentido, né, para a gente poder estar vendo como é que a gente pode estar atuando. Então, tem gente que pelo adiantado da hora aqui, nós vamos fazer aqui os encaminhamentos. A audiência pública tem que ter, como já tivemos em momentos passados, documento que surgiu resultado prático. Né? A Cida acabou de falar isso aqui, foi fruto de uma audiência pública. Então, tem uma proposta aqui de sair um documento aqui que não dá para sair agora, dessa audiência pública, né? E aí o Anísio falou em relação à questão da presença aqui, nós fizemos vários convites e tal, mas assim, talvez de repente não foi convidado esse ou aquele, mas eu tenho certeza de que nós encaminhamos convite suficiente para as pessoas estar presentes aqui, mas sua lembrança foi interessante. Então aqui tem uma proposta aqui que foi colocada, até discutida aqui rapidamente com a Cida, né, com o presidente e tal, para a gente formar aqui um grupo, é assim que a gente faz nas audiências públicas, e tem um prazo, inclusive, para isso, para a gente elaborar um documento e encaminhar, então, a proposta de encaminhamento, até quando você fala da não presença aqui do Ministério da Saúde, etc., às vezes a gente usa isso de forma estratégica, entendeu? Porque a presença de uma pessoa aqui talvez não tivesse o resultado que tem da gente levar um documento lá, protocolado, e dar a divulgação do documento que nós encaminhamos. Porque quando a gente deixa com a responsabilidade de quem vem, não estamos dizendo que são irresponsáveis, absolutamente. Mas, às vezes, passa para quem é de direito e, de repente, não dá publicidade. Então, a proposta nossa é que esse documento dessa audiência pública seja encaminhado, primeiro, ao Ministério da Saúde, de forma protocolada. E a gente tem a responsabilidade da Assembleia Legislativa de fazer isso, de forma oficial. Também a Comissão de Saúde da Câmara Federal, que é importante chegar na Comissão de Saúde da Câmara Federal. Também para a Comissão de Saúde do Senado, que é também um instrumento desse sentido, em função exatamente, né, da forma que funciona a Câmara dos Deputados. E também para a Secretaria de Saúde do Estado, de forma oficial para a Secretaria de Saúde do Estado. E a gente está aqui discutindo rapidamente a proposta de fazer um grupo de trabalho para elaborar esse documento, com a presença da FEMAMA, que está aqui presente, com representantes também da Associação de Combate ao Câncer de Dourados, da OAB, com certeza da OAB, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, né, para poder estar presente também aqui. Alguém do mandato, no caso aqui, que é responsável, que é o secretário dessa comissão, é o assessor aqui, o Paulo Ângelo, que também ficaria nessa questão. E nós gostaríamos de ter isso aqui é uma proposta que está colocado. Colocar também o Conselho Estadual de Saúde. E, em relação ao município daqui de Campo Grande, alguém também que pudesse estar ajudando, no caso, você que fez uma excelente
encaminhamento aqui, a gente está colocando isso, tá certo? Então, registrar a presença do Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande. Quem é que está representando o Conselho Municipal? E você não quis usar a palavra? Legal. Tá. Já está convidada. Ótimo. É. O seu nome, por favor. Neuza. Então, a Neuza representando o Conselho Municipal. Legal. Então, essa é uma proposta que nós estamos colocando. Se alguém mais quiser participar, qual que é o detalhe, pessoal? Nós precisamos de alguém para orientar a gente nesse sentido em relação ao próprio documento. A proposta surgida aqui foi de colocar o doutor Haroldo para poder estar elaborando e tal, colocar os termos técnicos, etc. Eu sugeri com a Cida que consultasse o doutor Haroldo. Ele não está aqui agora mais, né? Mas ele concordou. Ele concordou também. Então, está aberto aqui para informar. E como é que nós vamos encaminhar isso? Onde é que nós vamos reunir? Nós vamos fazer por e-mail ou não e tal. Então, eu queria que o Paulo tenha as informações aí para a gente pudesse encaminhar como é que nós vamos tocar essa questão. A Anísia levantou a mão lá? Certo. Ótimo. Ótimo. Muito bem. E eu quero, então, muito obrigado, Anísio, pela lembrança. Eu quero, então, dizer que nosso mandato fica responsável de mandar o documento que foi protocolado em todas as instâncias para os secretários, para os conselhos municipais de saúde. Aí a gente faz isso enquanto mandato. Tá? Então, pessoal, a gente não quer forçar aqui, dizer quem vai participar, quem não vai. É só deixar o nome ali na saída, o nome, o endereço certinho, que depois o Paulo faz o comunicado para a gente marcar, então, uma reunião, que pode ser aqui. Eu acho que aqui seria o lugar mais centralizado, para a gente fazer uma reunião para fazer esse debate. A gente costuma ter prazo para isso. Qual o prazo que nós vamos dar para esse documento? Que não adianta a gente imaginar que nós vamos ficar aqui, de repente, mandar daqui 2, 3, 4 meses. Em 15 dias, vocês acham que é possível a gente estar elaborando esse documento? Em 15 dias é possível? Cida, você acha que em 15 dias é possível? Eu acho que é um tempo muito grande, muito longo o tempo. Então propõe aí, estou propondo 15. Não precisa, eu acho que agora a gente pode... Até porque, assim, eu preciso dar uma resposta para a federação dos nossos... uma resposta para a federação a respeito dos encaminhamentos que saíram daqui, né? Então, eu tenho até 1h, agora no término da reunião, até às 6h30, eu tenho que encaminhar, né? Eu já tenho o Vinícius ali que está me ajudando, e quem quiser também aqui já lembrar algumas coisas para a gente, dentro desses encaminhamentos que o deputado falou, né? A gente senta aqui rapidinho, faz esse pré-relatório e depois a gente dá um prazo aí de 10 dias, deputado. Aí, depende de... Vocês me liberam às 5h30, no mais vocês podem ficar tranquilos aqui, né? Pode, né? Pode ficar aqui, aí o Paulo vai ficar com vocês aqui. Eu tenho uma outra audiência, que não é audiência pública, mas é outra audiência. E aí eu queria também ver, em relação à proposta que a senhora fez e o representante da Comissão de Saúde da OAB, para a gente poder, que foi fruto da tua manifestação, para a gente poder elaborar então, uma minuta nesse sentido, para a gente propor aqui na Assembleia Legislativa uma alteração nessa lei 3.551. Pode ser? Aí deixar com vocês dois, doutor César, para poder estar conversando sobre isso. Tranquilo? Pessoal, então, nada mais havendo aqui, nós queremos deixar vocês muito à vontade em relação a isso, em relação à documentação, mas seria importante, Cida, que você comunicasse à FEMAMA que vai sair um documento oficial daqui, sim, certo? Um documento oficial que será encaminhado de acordo com o que vocês elaborarem, que será encaminhado para a Secretaria Municipal e para a Comissão de Saúde do Senado, para a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e também para o Ministério da Saúde. E aí a gente faz questão de fazer como fizemos com o documento da assistência social aqui. A gente dá um jeito de ir lá protocolar. Isso aí o mandato tem essa responsabilidade. Tá certo? Pessoal, nada mais havendo então, eu queria
dizer que estamos encerrando essa audiência pública, agradecer aqui a presença de todos e de todas e que a gente possa continuar nessa luta. Tá bom? Muito obrigado, que tenha uma boa tarde. Oficial da nossa Assembleia.